Ok. Então, vamos lá, né? Aula do dia 5 de agosto, OTP, turma da manhã, né, Márcio? Turma da manhã. Então tá. Gente, vamos lá. Primeiro, quero saber, tá tudo bem? Tá tudo jóia? Maria, olha essa cara, Maria Fernanda. Tem que estar tudo bem, vamos lá, né? Encarar mais um período aí diferente na vida da gente, como a gente já tem conversado bastante, né? Nem todos estavam aí nas últimas aulas, mas um momento diferente, que a gente precisa saber aproveitar bem isso aí, né? Tá? Eu quero contar um pouquinho de algumas novidades aqui para vocês, até eu vou abrir aqui o meu WhatsApp para falar algumas coisas aqui para vocês. Então, assim, por enquanto, assim, assuntos gerais mesmo, para que a gente. Até assim, que vocês. Não sei se algum professor já conversou com vocês a respeito da reunião de sexta-feira passada do CEP. Falaram já sobre a reunião, de algumas deliberações que já foram feitas pelo Conselho Universitário? Ninguém falou com vocês ainda? Não? Pelo rostinho, não, né? Karina, não? A professora Cris ontem conversou mais ou menos com a gente. Ela falou para vocês o quê? Agora, vou começar, acho que, a avaliar, é isso que eu entendi? Eu vou explicar desde o começo, daí vocês né, vão se organizando aí. Então, é o seguinte, ó. Na sexta-feira passada, teve uma reunião dos conselhos superiores, tá? Esses conselhos é que fazem aquelas decisões, né? Que eu já até expliquei para vocês em outras aulas, certo? As decisões maiores, assim, da universidade. Então, eles sempre se reúnem para discutir, debater assuntos e tal. E agora, nesse movimento aí da pandemia, a gente tem reuniões, geralmente são mensais, né? Em que eles fazem sempre votações para readequações de todo o processo aí pedagógico e tal da universidade. O que aconteceu nessa sexta-feira? Eles discutiram a questão do calendário acadêmico, tá? Então, por isso que eu acho que é uma coisa bem importante que vocês precisam saber. Então, os conselheiros, juntamente com o reitor e a Pró-Reitoria de Ensino, votaram por 3 calendários, tá? Pela proposta de calendários flexíveis dentro da universidade, ou seja, os departamentos terão que decidir nos seus colegiados, ou seja, né, nos seus departamentos, o calendário que o curso vai seguir, tá? Então, por exemplo, o que nós vamos ter agora, né? Nós vamos ter prazos, nós vamos, então, né, ter datas, o início já, por exemplo, do primeiro semestre já começou, né? Mas vai ter fim do primeiro semestre, início do segundo, fim do segundo, e assim por diante. Mas, claro, podem ter mudanças, né? Mas, a princípio, esses calendários vão ser votados na próxima quarta-feira, em reunião do nosso departamento. Mas eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, os 3 calendários que nós vamos votar, só para vocês terem uma ideia de prazos aí e datas, tá? Então, assim, ó, o primeiro calendário como o nosso curso é anual, né? Então, é assim, ó, o término do primeiro semestre ficaria dia 26 de outubro, tá? 26 de outubro, então vamos pensar em uns 2 meses e meio. É o dia que é para eu ganhar o meu bebê. Então, eu vou conseguir fechar o primeiro semestre com vocês, né? Porque daí eu vou fechar antes. Eu saio aí uns 10 dias antes de licença, tá? Aí, termina o primeiro semestre e inicia o segundo semestre dia 27 do 10,
e finalizaria o segundo semestre dia 17 de abril do ano que vem, tá? E daí teria os exames, tal, ali em abril, né, depois do dia 17, e o terceiro ano de vocês, por exemplo, começaria em junho de 2021, tá? Esse é o primeiro calendário, entendeu? O segundo calendário a ser votado é o seguinte: em vez do o primeiro semestre terminar dia 26, que é o primeiro, né? A primeira proposta, a segunda proposta é de terminar o primeiro semestre dia 12 de setembro, então bem antes. 12 de setembro já agora. Daí iniciaríamos o segundo semestre dia 14 de setembro e iríamos até dia 3 de março. Aí finalizaríamos o ano, tá? Mas o início do ano letivo, que seria o terceiro ano de vocês, começaria em junho, todos começariam em junho, tá? E a terceira proposta é terminar o primeiro semestre dia 23 do 11, então 23 de novembro. E o segundo semestre terminaria dia 3 de maio do ano que vem, tá? Então, são essas três propostas que o departamento agora Departamento de Pedagogia e todos os outros vão votar, né, para ver qual calendário o curso de pedagogia vai seguir. Então, o que acontece nesse interim, né? De que até a gente até fizeram essa pergunta, né? Mas existem agora instruções normativas da PROEM, que é a Pró-Reitoria de Ensino, que ela vai dizer como tudo vai funcionar. Mas o reitor disse, por exemplo, na sexta-feira, que quem não fez as atividades, vai ter um prazo, então, para realizar as atividades que ainda não fizeram, né? Por quê? Porque o ano letivo vai acontecer. Inclusive, o nosso departamento vai votar pela questão da carga horária, das disciplinas e tal. A nossa disciplina, ela é teórica, né? Então, a gente tem um percentual grande aí de aulas que a gente vai aproveitar agora nesse semestre, né? Para a gente estar junto, discutir e tal. E então é isso, gente, tá? Só assim para vocês saberem, a gente ainda vai votar. E uma coisa bem interessante, eu acho que a Carla já passou para vocês, é que na próxima semana, quinta-feira, tá? Quinta-feira da próxima semana, de manhã, se eu não me engano, é 9h30 para vocês, vai ter uma assembleia dos nossos estudantes de pedagogia, tá? Em que o professor Aurélia, a professora Laurete, os professores vão estar presentes para conversar com vocês a respeito de todas essas mudanças. Então, vai ter uma fala de todos os representantes de turma, as dificuldades, as expectativas, tudo isso a gente quer que sejam ditas, né, em nome do representante para a turma, tá? Então, a Lari está perguntando, sim, Lari, todos os representantes terão espaço, tá, para falar. Então, até como você é representante, já vai colhendo aí as informações e tudo, porque você ou quem for a pessoa, né, já vai ter inscrição garantida para ser ouvida nessa assembleia, porque a assembleia é de vocês, tá bom? Então já vai preparando aí, o pessoal vai ajudando aí os representantes. Certo, gente? Então, o que acharam dessa questão dos calendários aí? Márcio, não estou te escutando. Agora sim. O que acontece? O nosso curso é anual, né? Uhum. É um curso semestral. A gente estaria ferrado se fosse semestral, né? É que semestral tem outras datas, eu nem falei do semestral ali para de vocês. Tá, aí é o seguinte, isso é uma coisa que aconteceu, isso mudou a vida de todo mundo, né? Mas no meu entender, assim,
eu acho que eu acho, no meu entender, que é, que eu acho que co cobrar do aluno assim, essa aula remota totalmente 100% remotas, as atividades, né? As presenças, etc., eu acho que é injusto. Eu acho que deveria ter aí uma. Não sei se vocês estão entendendo, assim, eu acho que deveria ter uma flexibilidade maior, né? Agora, como isso poderia acontecer, vocês têm que conversar entre vocês para fazer sugestões, entendeu? E principalmente colocar isso na assembleia, né? Acho que isso é importante, tá? Por isso que eu já estou dizendo, ó, converse entre vocês, mas não só falar, olha, tem que ser flexível, tem que falar, olha, como pode ser assim, a gente está dando sugestões, Não, a né? minha sugestão é essa. Ah, tá. Eu sou a favor que seja cobrado, mas não cem Uhum. por cento, Mas não né? quer? Mas não 100%. É, mas tem que ver como faria isso, né? É, Porque teria que discutir bastante um formato diferenciado, né? Então, por isso que vai da sugestão de vocês, né? Vocês têm que sugerir. Por isso que eu já tô, assim, de uma certa forma, é, já problematizando isso aqui com vocês, né? Para que vocês eu falem, tenho. conversem, deem as ideias de vocês, né? E a Lari tá falando ali, eu acho que pode falar no microfone também, Lari, acho que é melhor fale ali que a gente tem uns minutinhos antes de começar a aula. Oi, prof. É que Oi. eu tô aprendendo a mexer aqui nesse celular pequenininho, porque o meu Ah, notebook estragou. tá É bom. muita dificuldade para uma pessoa aqui da minha idade. Prof. Não, eu só queria falar o seguinte, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu já conversei até com a professora Carla, não sei se ela vai fazer uma reunião para conversar com a turma, não sei como que vai ser, mas com essa questão da assembleia. Eu sei que não é toda a turma que está participando, né? Eu acredito que esteja. Não, aqui não aparece para mim quantos estão, mas eu acredito assim, poxa, a turma tem que participar também, né? Dessa Uhum, questão da assembleia, de dar ideia, de dar sugestões. Porque uhum, independente se for a minha pessoa que vá levar as questões da turma ou qualquer outra pessoa, né? uhum. Mas acredito que a grande maioria tem que dar uma sugestão, tem que dar uma ideia. É. Porque depois cobrar é fácil, né? Mas na hora ali Uhum, de participar, de dar uma ideia, é a minoria. É a uhum. minoria que vem, que dá uma ideia, que, sabe? Agora, eu acho que agora é a hora da gente colocar o que a gente quer, o que a gente pensa, qual que é a nossa preocupação com relação a isso. Depois que Concordo. passar isso daí, não adianta vir reclamar, chorar e ficar bravo. A hora é agora, né? Sim. Não, tá ali, já mandei, até acho que foi ontem, anteontem Uhum. mandei no grupo, né? Ó, manda ideia, manda sugestão. É um ou dois, prof, sabe? Um, dois, assim, que às vezes não mandam no grupo, mas vem me mandar no privado. São poucos Uhum. Ô, que mandam alguma coisa. ô, Sabe, ali a professora, Karina, acho que é uma que a Karina me respondeu, e mais não lembro quem que me mandou no privado também. Mas, assim, é pouquíssimo. Acho que a Rayane me mandou e a Vanessa só. Então, assim, independente de quem seja que vai representar a turma, é necessário que mande isso no grupo, né? Uhum. No nosso grupo. A gente tem o nosso grupo particular da sala. Manda, coloca uma ideia, nem que seja como que seja um desabafo. Né? Eu acho que isso conta também na O hora desabafo também. de levar, Sim, né, prof? Então é sim. isso só que eu queria colocar Uhum, aqui para vocês. uhum. Isso. ô, professora, eu estou falando assim, de experiência por outras universidades, porque, como participei do movimento estudantil pelo Brasil,
eu vim de outras universidades no Rio de Janeiro e em São Paulo. O que está acontecendo? Algumas universidades estão adotando aula remota. O que eles estão fazendo? Eles estão, assim, cobrando 70% de aula teórica, né, da aula, das atividades, e os 30% participação nas aulas remotas, entendeu? Sim. Nesse sentido, assim, que eles estão fazendo. Eles estão adotando. Então, se é uma sugestão, né, coloquem lá, passem, coloquem no grupo, e eu acho que vocês realmente são uma turma, assim, bastante criativa e que podem sugerir coisas bem legais, tá? Então, feita a mobilização, né, eu vou colocar lá no grupo também, gente, vamos lá, vamos sugerir, né, que é importante. Vamos para a nossa aula de hoje, tá? Vamos lá. Então, é o seguinte, nessa nossa segunda fase, tá? A gente agora vai entrar bem na discussão da organização do trabalho pedagógico, certo? Então, eu preparei aqui um material, eu vou colocar na tela para vocês, aí vocês vão me dizendo se vai aparecer aí, tá bom? Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Vamos lá. Estão vendo a tela do meu apresentação? Sim, Falem para mim, porque eu não estou lá no Meet agora, tá? Sim. Tá, obrigada. Ok. Bom, gente, vamos lá então. Primeira questão, né? Agora, né, nessa primeira fase aí, a gente discutiu muito sobre a natureza e a especificidade do trabalho pedagógico, né? Nós discutimos muito os conceitos de trabalho, de cultura, de educação. Então, tem todas as aulas lá no Moodle, tá? Assistam os vídeos, quem não assistiu, porque, assim, tem aulas que resumem muito, né? O texto que a gente leu, do Saviani, inclusive os vídeos, né, que eu também sugeri para estudo, tá? Então, de uma certa forma, isso aqui nós já entendemos, já internalizamos, né? Por que que é importante a gente entender a natureza e a especificidade desse trabalho pedagógico, tá? E esses três grandes conceitos, certo? Então, eu não vou retomar, já tem milhares de aulas a respeito disso. Mas para a gente falar da organização do trabalho pedagógico, então, a gente precisa entender algumas coisas, tá? Então, como que vai ser essa aula hoje? Essa aula, eu vou trazer pontos importantes, assim, que precisam ser discutidas sobre a OTP, tá? Principalmente sobre a organização do trabalho pedagógico, que a gente chama de OTP, né? Que é também o nome da disciplina que nós estamos vinculados, né? E isso vai estar ligado ao quê? A depois vocês assistirem um vídeo, né, do professor Luiz Gasparim, que é professor aqui na Universidade da UEM, aqui no estado do Paraná, né, na Universidade de Maringá, e que ele trata sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, tá? Então, assim, ó, a primeira coisa para a gente entender olha, né, todas as palavras, organização do trabalho pedagógico. Então, para a gente compreender isso, a gente tem que entender a especificidade do trabalho. E, voltando ao conceito do que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, né, o trabalho está relacionado ao quê? A uma ação do homem sobre a natureza,
sobre outros homens e sobre ele mesmo, beleza? Então, isso resume o que a gente já trabalhou. Mas com mais especificidade ainda, é a gente entender que esse trabalho no espaço educativo é um trabalho tanto do docente quanto um trabalho do discente, né? Do docente, eu estou falando do professor, do discente, estou falando do aluno. Por quê? Mas não é só do professor esse trabalho? Sim, mas se não tiver o aluno, né, se não tiver o trabalho do aluno, a realização do trabalho do aluno, a gente não tem organização do trabalho pedagógico, tá? Então, começamos por aí. Nesse intuito, a gente tem que compreender o quê? Que esse trabalho, então, pedagógico, que é um trabalho, do docente e do discente, vai ser realizado num espaço educativo. Eu já falei isso em outras aulas, mas eu vou retomar aqui. Quando eu estou falando em espaço educativo, eu não estou falando só na escola, certo? Então, aí eu tenho espaços formais e não formais. Quem estava nessa aula vai lembrar muito bem que eu fiz essa distinção, né? A sala de aula de um espaço formal e uma sala de aula, por exemplo, ou uma sala, né, de um espaço não formal. Então, a gente pode ter um espaço educativo numa ONG ou um espaço educativo num CMEI, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, enfim. Quando um espaço é educativo? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Quando, então, que um espaço é educativo? Se eu estou falando que esse espaço educativo pode, né, se concretizar tanto na educação formal quanto não formal, quando é que ele é educativo? O que vocês acham? Me respondam. Alguém aí que é corajoso ou corajosa, pode falar. Quando nesse local ele Não entendi, amada. Quando nesse local ele é gerado um conhecimento, não necessariamente só escolar, mas também o conhecimento ele é muito abrangente. Isso mesmo. Quando as pessoas também fazem o quê? Se relacionam entre si, né? Quando há uma interação entre esses sujeitos, levando em conta o que você falou, né? Porque o conhecimento, ele é organizado, ele é concretizado, ele é sistematizado quando existem pessoas usando e abusando de informações e sistematizando essas informações em conhecimento, não é verdade? Muito bem. Que mais? Outra característica. O que é um espaço que educa? Se não, ninguém me responder, eu vou fazer chamadinha, hein? Vou chamar. Karina. Oi, prof, desculpa, eu tô arrumando café para os meus estudantes. Ah, você não escutou? Não, eles acordaram agora, então já me ajeito aqui, só um pouquinho. Tá bom, tá bom. Isabelle, você tá aí? Não. Ó, eu vou dar uma cola só agora, mas eu quero que vocês participem. Quando eu falo em espaço, eu tô falando em lugar, né? O que é esse lugar? Ele pode ser num espaço formal ou não formal, ok? Pode ser uma sala de aula convencional? Pode. Pode ser uma salinha ali com uma mesinha e crianças de 5 a 12 anos? Pode, é um espaço ali onde pessoas de diferentes idades fazendo atividades em conjunto e tal. Educativo por quê? Porque
tem relação com a interação desses sujeitos, da constituição de um determinado conhecimento, mas por que que as pessoas estão em um espaço educativo? Por que elas estão ou numa sala de aula formal ou não formal? É aí que eu quero que vocês cheguem, entendeu? Por que estar educativo? Ô, professora, eu acho que é pelo processo histórico, né? Que já foi, assim, lá no período histórico, né? Acho que foi a partir da Revolução Francesa, né? No qual lá se determinou lá o espaço pedagógico, não sei o que foi realmente modulado, e isso foi repassado ao longo de séculos, né? Até chegar ao dia de hoje. Então, vou pegar um gancho do que você falou. Porque, historicamente, a escola ou a educação, ela foi se constituindo pela necessidade do sujeito evoluir. Ah, sim. Né? Pelo sujeito, a necessidade do sujeito evoluir. Então, então, assim, e essa evolução é o quê? Lá naquele conceito que a gente viu, que eu fiz o desenho milhares de vezes para vocês, é a apropriação da cultura. E a questão também é que esse espaço, aí a gente entra nas questões sociais, né, marxista, né, e a questão é a seguinte, é que nesse conceito, naquele espaço, é um espaço preparado, né, para as relações futuras, pelas relações de produção, né? Se prepara aquele sujeito ali, que é o aluno, para que ele mais tarde ele seja inserido no mercado de trabalho. Precisa dele para que ele constitui, sim, uma mão de obra. Isso. E levando em conta também esse conceito marxista, essa apropriação da cultura, ela só vai ser efetivada, né, segundo ele, quando a educação pega essa cultura e faz com que o sujeito aproprie ela e passe isso de geração em geração, né? Aí fazendo com que esse sujeito se torne humanizado. Então, o espaço educativo está para humanizar o homem, mas a humanização do homem, ela se dá pela apropriação da cultura. Em filosofia política, né, nós discutimos isso, se discute isso na questão do pensar, né? Muitos vão muitos pensam assim, poxa, eu assim, tem uma questão assim também da alienação, né? O processo da alienação do sujeito, né, para ali nos espaços, porque os espaços educativos ele não precisa ser um espaço formal, né, e também pode ser também o espaço não formal, mas para esse processo no qual nós estamos discutindo, a questão política, né, está inserido nesse contexto no contexto formativo. Ele é muito mais além formativo e educativo, mas ele também é político. Claro. Ele tem uma condição política. Claro. Né? Por quê? Porque tem sujeitos ali, né? Tem sujeitos, então, por isso que é político, justamente. Aí, quando se fala do espaço formal, eu tenho uma grande crítica, né? Porque muitos espaços formais hoje, eles desinformam. Né? Ao invés de informar, desinformam. Né? Não constitui uma formação. Porque há um engessamento, né? Há uma burocratização, há uma herança, né? nesse contexto que foi
ao longo do tempo, moldou esse espaço, né? Porque muitas das vezes um professor, a gente pode discutir isso, muitas das vezes um professor, muitas das vezes ele não consegue trabalhar fora da sala de aula, né? Ele acha que a sala de aula é o único ambiente de trabalho, né? Isso é alienação, né? A alienação do trabalho, né? Porque ele muitas das vezes ele pode trabalhar fora de sala de aula. Por exemplo, eu como professor de filosofia, eu posso lecionar filosofia da natureza fora de sala de aula, junto com o professor de geografia, de biologia. Então, você tem que ter essa capacidade interdisciplinar, né? Entendeu? E isso, dentro do trabalho pedagógico, ele pode organizar um trabalho pedagógico interdisciplinar, entendeu? Eu penso dessa forma, não sei se estou errado. Sim, sim, tá certo. E essas questões a gente vai discutir muito, por exemplo, no projeto político-pedagógico, né? Quando a gente for discutir já na próxima aula, quando a gente for discutir a prática do professor, né? E eu acho que isso são questões bem pertinentes e que a gente vai discutir na singularidade do trabalho pedagógico, né? Isso aí. Bom, partindo até disso que você acabou de falar e do que vocês estão vendo em outras disciplinas também, porque eu acredito que existam outras disciplinas que estejam discutindo isso, né? Então, quando a gente fala da especificidade do trabalho pedagógico, a gente está falando desse trabalho pedagógico, do trabalho educativo, né? E a gente tem que entender que esse espaço, ou formal ou não formal, ele está constituído basicamente por dois caminhos, né? Uma que é a teoria educacional e outra que é a teoria pedagógica, tá? Então, a gente tem que fazer uma relação muito próxima com o que a gente está vendo em história da educação, por exemplo, com o que a gente vê em filosofia da educação, com o que a gente vê em sociologia da educação, né? Com o que a gente vê em políticas educacionais, em OTP, por quê? Entender uma teoria educacional é compreender toda a especificidade da educação a partir da sua história, né? Como ela foi sendo constituída aí a partir da história. E a teoria pedagógica também, né? Porque a base dela está na teoria educacional, tá? Você já tem visto em disciplinas como História da Educação, ou Filosofia, ou Sociologia, essas questões também, né? Então, assim, sempre quando a gente fala, assim, ó, de uma teoria educacional, primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é mais geral do que a teoria pedagógica, tá? Ela vai sempre tratar dos fins da educação, né? Quais são os objetivos e quais são os fins da educação. E aqui é uma característica muito forte, que é essa relação entre educação e sociedade. Então, numa determinada teoria pedagógica, quais são os fins da educação e qual a relação da educação com a sociedade. Algumas coisas já foram até ditas aqui, né? Uma teoria educacional, por exemplo, tecnicista, já em outras aulas anteriores, a gente já foi discutindo quais eram os fins daquela teoria, né? Os fins da educação com base naquela teoria, a relação entre educação e sociedade, por exemplo, e assim por diante. Então, vocês têm que fazer essas relações muito próximas aí com as teorias educacionais, tá? Já a teoria pedagógica, ela já é mais específica, como eu já disse anteriormente, né? E ela que vai fazer essa orientação do trabalho do professor ou da instituição escolar, mediatizando, né, todo esse processo de ensino e de aprendizagem. Então, ela é muito mais direcionada às questões de ensino e de aprendizagem, tá? Nesse sentido, a organização do trabalho pedagógico vai ser uma especificidade
que vai, como eu disse ali, ó, vai conduzir, né, que vai conduzir, de condução da teoria pedagógica. Por quê? Porque ela vai orientar o tipo de trabalho, tanto docente quanto discente, nesse processo educativo. Então, vejam, a teoria pedagógica efetivamente vai acontecer por causa da OTP, né? Porque a OTP precisa caminhar com a teoria pedagógica e a teoria educacional. Então, primeiro vem uma teoria educacional que dimensiona os fins da educação, a relação entre educação e sociedade, aí especifica uma teoria pedagógica, e logo abaixo disso vem a OTP, tá? Que faz o quê? Que dá especificidade a essa teoria pedagógica, certo? Então, se eu fizesse um desenho, viria de cima para baixo, teoria educacional, depois teoria pedagógica e a OTP como uma especificidade, dando cara, voz, ação para que a teoria pedagógica se efetivasse, tá? Aqui eu vou dar um exemplo, assim, do que realmente acontece lá na escola, né? Então, nós temos uma teoria educacional, teoria educacional, aí nós temos uma teoria pedagógica que embasa, por exemplo, a organização do projeto político-pedagógico, que é o que a gente vai já começar a discutir na próxima aula. E aí, lá no PPP, lá no projeto político-pedagógico, tem dito assim, bom, qual é o sujeito que essa escola quer formar? Ah, é um sujeito crítico, humanizado, baseado na teoria, né, nas teorias pedagógicas humanistas e tal. Quando tu chega na escola para observar a escola, é assim, professor alfabetizando numa perspectiva tradicional, professor avaliando numa perspectiva tradicional, professor dando aula numa perspectiva tradicional. Ué, mas não era humanista? Não era histórico-crítica? Que está lá no documento. Então, o que está no documento é o que nós deveríamos seguir, né? Então, a especificidade do trabalho pedagógico, que se efetiva realmente na escola, não é o que daria conta do que está proposto no PPP, tá? Então, isso vocês vão ver muito acontecendo, muito mesmo acontecendo nas escolas, tá? Geralmente por quê? Porque o projeto político-pedagógico é algo que alguém faz algum dia e é engavetado e ninguém discute aquilo lá. Bom, mas sobre isso a gente vai conversar nos próximos encontros, né? Que a gente vai fazer uma análise bem interessante sobre esses projetos políticos pedagógicos, tá? Então, se fôssemos, né? Eu vou só abrir aqui, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Se fôssemos fazer um desenho aqui, eu só vou abrir o meu quadro aqui. Não sei se você, alguns já conhecem o meu Jamboard, né? É um quadro negro aqui, minhas aulas no quadro. Se a gente fosse fazer uma relação dessas ações aqui que dinamizam, né, uma teoria educacional, pedagógica e a relação específica da UTP, a gente faria o seguinte: teríamos uma teoria educacional, tá? Aqui, iniciando. Aí nós teríamos uma teoria educacional, nós teríamos uma teoria pedagógica, tá? Para então pensarmos na OTP e na sua especificidade. Ok, gente?
Então, seria isso aqui, tá? Vou colocar isso para cá, para aparecer mais para vocês. Então, seria esse desenho aqui, essa organização. Então, é sempre assim que nós precisamos pensar, né? Não adianta a gente ter uma teoria educacional, escolher uma teoria pedagógica que contradiz a teoria educacional, e daí lá na especificidade, né, da organização do trabalho pedagógico, a gente fazer alguma coisa totalmente diferente da teoria pedagógica e da teoria educacional, tá? É o que nós encontramos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque isso aqui, se não for bem casado, nós vamos ter muitos problemas. Esse exemplo que eu dei da prática do professor em relação a uma teoria pedagógica ou educacional escolhida, a relação disso lá no projeto político-pedagógico, por exemplo, é muito evidente, e isso acontece a todo momento, tá? Então, quando a gente for analisar um projeto político-pedagógico, vocês vão ver isso aqui, eu vou dizer assim, lembram do desenho que a prof fez lá naquela aula? Quais são as relações e as aproximações do que diz a organização do trabalho pedagógico no projeto político-pedagógico com a teoria pedagógica e educacional? Vai ser uma pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? Isso aí, com certeza. Beleza? Muito bem, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Bom, essa especificidade, né, do trabalho pedagógico, da organização do trabalho pedagógico, ele está relacionado com algumas bases, né? Eu chamo, a partir da fala do Gasparim, de bases da OTP, ó, bases da OTP, aqui. Esqueci de pegar o meu apontador aqui, ó. Bases da OTP. A primeira base, desculpa, a primeira base é o trabalho, que é pedagógico. Essa base, né, o trabalho é pedagógico, sempre. Ele parte do quê? De um princípio educativo, né, e de um ambiente educativo, que a gente já conversou sobre isso, que seria o quê? A expressão da ação docente e discente, ou do trabalho docente e do trabalho discente, né? Como a gente já falou anteriormente. A segunda base é a estrutura da educação brasileira. Por quê? Em outros países, nós temos outro tipo de estrutura do sistema educacional, né? Basicamente, aqui no Brasil, a gente tem legislações que indicam como a educação brasileira vai se organizar, né? Então, a gente tem legislações municipais, estaduais e federais, nós temos órgãos que são legisladores e fiscalizadores em todos esses âmbitos, né, municipal, estadual e federal. Nós temos os projetos políticos pedagógicos que devem reger toda a ação da escola, né? As teorias pedagógicas, os planos de aula, o trabalho docente, o trabalho do gestor. Então, quando a gente fala da base da OTP relacionada à estrutura da educação brasileira, a gente tem que pensar no quê? Em todos esses itens fazem parte da organização do trabalho pedagógico. E é sobre isso que a gente vai conversar durante a disciplina inteira. É o que a gente já tem conversado, né? Muito bem. Quando a gente fala das modalidades de organização do trabalho pedagógico, a gente tem que retomar um pouco o estudo dos tipos de escola, né? De educação. Então, basicamente, as modalidades de organização desse trabalho estiveram relacionadas, ó, à escola tradicional, à escola nova, à escola tecnicista, uma escola na perspectiva construtivista e uma escola na perspectiva histórico-crítica, tá? Me digam, assim, em alguma disciplina vocês já estão estudando isso? A escola tradicional, a escola nova, a tecnicista, já estão estudando isso? Nós estamos estudando em identidade prática. Ah, ótimo, isso mesmo. Então, aqui é realmente só, assim, uma pincelada, porque vocês já estão estudando lá, tá?
Então, assim, quando a gente fala de uma escola tradicional, existe um trabalho pedagógico relacionado à escola tradicional, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a escola tradicional organizou, então, um determinado tipo de ensino e também um determinado tipo de aprendizagem, né? Então, os professores ensinavam de uma forma, até eu vou complementar aqui, de ensino e de aprendizagem. Por quê? Porque a forma como o professor ensinava era a forma como o aluno aprendia. Muitos de nós somos resquícios desse tipo de escola tradicional. Muitas escolas dizem que são histórico-críticas e são tradicionais na prática. Isso acontece muito, né? Essa escola também foi organizando uma estrutura social dentro da própria escola. Por exemplo, isso que eu estou falando agora, né, das relações entre a ação docente e a ação discente, né, ou ao trabalho docente ou ao trabalho do discente, principalmente relacionada a essa palavrinha ali, ó, chamada diretividade, tá? Por quê? Porque o professor sempre na escola tradicional foi o ator principal, né? O centro sempre foi o professor, a autoridade do professor, a fala do professor, tudo. O centro foi sempre o professor, né? Então, nós temos um tipo de organização do trabalho pedagógico diferente do que em outras escolas, tá? Então, só para retomar. Já na escola nova, a gente já tem um trabalho pedagógico diferente da escola tradicional, né? A gente tem aí muito os princípios de iniciativa, de liberdade, de responsabilidade, de criatividade desse aluno, né? E aí, essa nova organização do trabalho pedagógico parte desses princípios aí, né? Que antes, na tradicional, eram princípios diretivos, principalmente relacionadas à figura do professor. A escola nova chega para derrubar essa escola tradicional e fala: opa, olha, gente, o centro não pode ser o professor, né? Tem que ser o aluno. Em quais princípios? Esse aqui, tá? Aí nós temos a escola tecnicista, que vocês vão vendo, assim, que no decorrer da história da educação, ela está nessa sequência aí mesmo de surgimento, tá? Aqui eu coloquei uma imagem muito realista do que significou o surgimento da escola tecnicista, né? Que é as indústrias e a figura aí do Chaplin em tempos modernos. Tá? Professora, a escola nova foi no período lá com Anísio Teixeira, né? Aham, isso mesmo. E essa escola tecnicista apareceu no surgimento da ditadura militar. Isso mesmo. Né? Uhum. Muito forte na década de 70. Muito forte. Porque lá teve o surgimento mais voltado às escolas técnicas, né? Apareceu o liceu, né? Apareceram muito liceu, escolas técnicas, porque eles davam mais prioridade ao ensino técnico, porque era muito mais custoso, menos custos, né? Do que porque as pessoas não tinham. Era até uma questão ideológica, né? Das pessoas não a questão do acesso à universidade, né? Entendeu? Era mais o governo queria isso porque o que a gente tem por detrás de uma filosofia aqui, né, de escola, é que eles precisavam formar mão de obra, né, para que o Brasil se desenvolvesse. A gente tem um movimento muito forte chamado movimento desenvolvimentista, principalmente no Brasil, e aí eles pensam assim: para o país se desenvolver, nós precisamos de mão de obra qualificada. Então, para tanto, precisamos fazer o quê? Da escola uma grande fábrica, né? E daí, ó, todas essas questões de eficiência, eficácia, qualidade, racionalidade estavam dentro da escola.
Aí até volto um pouco à tua fala, Márcio, que você falou assim, eu sou bem crítica em relação à escola. Eu pensei, mas eu também sou, porque assim, a escola que nós temos hoje, né, numa perspectiva capitalista, ela parte do princípio puramente da escola tecnicista, né? E a gente quer colocar outras coisas lá, mas ela é o retrato da fábrica, né? O retrato da fábrica. Inclusive o trabalho do pedagogo. Por exemplo, essa pedagogo. escola tecnicista ela permeia hoje ainda no projeto do curso concomitante do ensino médio, né? Você faz ensino médio e ensino técnico, né? Ainda tem esse caráter da escola tecnicista. Sim, justamente. Por exemplo, a minha tese agora de doutorado, eu estudei uma escola dos imigrantes alemães, né? Na década de 70, o primeiro ginásio ali da colônia de Entre Rios, e a gente vê a organização do currículo basicamente com 3 cursos. Um curso técnico para agropecuária, né? Para atender quem? Os filhos daqueles imigrantes. Um de economia doméstica para as meninas, né? E um de contabilidade para atender as demandas da cooperativa. Então, permeado pela 5692 de 71, que organiza de forma totalmente diferente o sistema educacional no Brasil, a gente tem aqui perto da gente, e isso não aconteceu só em Entre Rios, né, gente, aqui em Guarapava, Pitanga, onde a gente estiver, as escolas pensavam em cursos para formar para o mercado de trabalho. Mas nós tínhamos uma legislação, que era a 5692, de 71, que regulamentava essa escola, né? Mas por quê? Porque por detrás disso a gente tinha esse movimento que eu falei para vocês, esse movimento desenvolvimentista do país, né? Que eles precisavam formar esses sujeitos. E é como eu falei ali, o que a gente tem aí retrocede o que a escola nova estava propondo, né? Retrocede de novo. A gente tem uma outra organização do trabalho pedagógico, porque a gente tem um projeto de governo, né? Um projeto de governo dizendo: agora nós precisamos formar mão de obra para trabalhar, para o país se desenvolver, né? Então é isso. Aí a gente tem uma outra perspectiva que surge depois do tecnicismo, né, que é uma escola construtivista. Aí, eu sempre falo, né, que eles não esqueceram as bases da escola nova, de forma alguma, né, tentaram retomar alguma coisa que falaram assim, gente, o que estamos fazendo com a escola, né, e aí, nesse movimento aí tecnicista. E aí surge essa escola na perspectiva construtivista para, de novo, colocar o aluno como centro, mas num processo totalmente diferenciado, mas eu entendo assim, com bases na escola nova, né? De construção e reconstrução desse sujeito. Ele se torna, de novo, centro. E aí tem que mudar de novo o trabalho pedagógico, a perspectiva do trabalho pedagógico. Isso tem que ser mudado, né? E, por fim, a gente tem a perspectiva da escola histórico-crítica, que vai caminhando nesse mesmo viés aí dessas escolas, pensando o sujeito como centro, né? É que se muda de novo uma perspectiva, mas não totalmente, mas assim, com uma base, né? Com uma base de teoria educacional um pouco diferente. Por quê? Porque ela tem a base aqui na perspectiva marxista e leva em conta muito, né, a questão, assim, do que é esse conhecimento, né, como se constitui esse conhecimento, o que é cultura, as questões de apropriação dessa cultura, o que é educação, a partir de uma perspectiva do trabalho docente e discente, né?
Então, aí sim, aí, gente, tem até um problema bem conceitual relacionado à prática, que é assim, ó, aí todo mundo achou isso bonito e colocou lá no projeto político-pedagógico, então vamos fazer dessa perspectiva, né, teórica, a base da organização do nosso projeto político-pedagógico, da nossa escola, mas chega na prática, volta lá o tecnicismo, a escola tradicional. Então, isso também é uma crítica que eu faço bastante, né? Por viver na escola e tudo, a gente vê que dói ao professor pensar nessa outra perspectiva, né? Uma perspectiva histórico-crítica, de humanização desse sujeito, de ampliação do conhecimento, das interações, né? De compreender que esse sujeito é histórico, que essa criança aqui, ela é histórica, ela aprende todo dia, e que eu aprendo com ela, e assim por diante, né? Então, o trabalho pedagógico também tem que ser diferente com essa criança, tá? Bom, pensando nessas modalidades aí de organização do trabalho pedagógico, por que eu preciso falar com você sobre isso hoje? Porque quando a gente for analisar um PPP, por exemplo, ou a gente for analisar o trabalho pedagógico de um pedagogo ou de um professor, por exemplo, a gente fala assim, olha para esse professor, observa a prática dele, ou o que ele escreve, ou o que escreveu, ou o trabalho do gestor, e a gente fala assim, meu Deus, mas ele fala isso e faz aquilo. Então, em que modalidade, né, em que escola esse professor está? Qual é a teoria educacional que embasa a fala e a prática desse profissional, tá? Então, é por isso que nós estamos falando sobre isso agora. E aí, assim, eu faço uma pergunta, né, para vocês. Então, partindo desse pressuposto do que nós discutimos até agora, como que a organização, então, do trabalho pedagógico tem refletido na organização da nossa sociedade? Por que eu pergunto isso? Quando eu falo em organização da sociedade, é o quê? É o resultado da sociedade que nós temos, né? O que o trabalho pedagógico de gestores e professores tem feito com a nossa sociedade, ou seja, tem feito com as nossas crianças. Aqui nós poderíamos discutir, gente, umas 10 horas sobre isso, né? Mas assim, vamos ver como que a gente poderia responder essa pergunta? O que vocês acham? Como que essa organização do trabalho pedagógico, como as ações dos professores, dos gestores e até propriamente dos discentes têm refletido na organização dessa sociedade? Vamos lá, o que vocês me dizem? Eu até vou sair aqui da tela, quero olhar um pouco vocês no Meet para a gente discutir um pouco esse ponto aí. O que vocês acham? Estou aqui refletindo. Olha lá. Tá, eu vou fazer uma outra pergunta. É difícil essa pergunta que eu fiz, né? Difícil. Difícil. Gente, fico pensando assim, meu Deus. O que, assim, mais simples, o que a escola tem feito, por exemplo, com os nossos alunos? Vou simplificar um pouco. O que vocês acham? O que a escola tem feito com os alunos? Poxa, professora, eu vou ser bem sincero, assim, né? Uma visão minha crítica da escola atualmente, né? A escola pública, né? Ela hoje em dia, ela assim, ela praticamente, ela tem uma cara, não sei, mas aqui o que eu vejo, né? O sistema educacional do Estado do Paraná, se você relacionar a outros estados, é muito bom. É bom, porque se você for em outros estados, é muito ruim. Mas vou falar do Paraná, assim, em termos de outros lugares que eu já fui. Eu acho que praticamente muitas escolas se tornam um depósito de alunos. Né? Não tem uma... assim, não tem, os professores estão desmotivados em termos de estrutura para trabalhar, né, em termos de compensação, né? Então, o campo da licenciatura hoje
é muito desvalorizado, né? Infelizmente, né? Eu penso dessa forma, assim. Então, eu acho que precisa-se um outro processo, a gente tentar entrar em outro processo educacional, mas para isso precisa de políticas públicas necessárias para isso, né? Então eu acho que necessitamos de novas políticas públicas, mas infelizmente estamos numa situação desconfortável nesse momento turbulento que estamos passando na nossa sociedade. Que mais? Quem mais gostaria de falar? Heloísa? Vou fazer chamadinha, gente. Elô, Lari, quem... Oi. Como é que é a pergunta? Não estava escutando, professora. É assim, ó. O que é? Eu simplifiquei um pouco, né? O que a escola tem feito com os nossos alunos? Qual é a relação da escola com a sociedade hoje? O que a escola está fazendo com esses alunos? O que vocês acham? Olha, professora, eu saí agora do ensino médio, então eu vou dar uma visão mais de quem realmente acabou de sair do colégio ali. No meu ver, independente se ela é pública ou particular, porque a minha experiência foi passada pelas duas. O aluno, desde o momento que ele pisa no ensino médio, ele é jogado a todo momento sobre o que você vai ser da sua vida. Isso mesmo. Você vai fazer vestibular para quê? Você vai seguir isso mesmo? Você tem certeza? Então, tem uma pressão muito grande sobre isso. E é uma coisa que a gente tem que decidir ali, porque toda hora tem professor comentando aquilo em cima, toda hora tem uma publicação sobre. Mas não tem um suporte para o aluno naquilo. Só é jogado, só é passado matéria, só tá ali. Você que luta para ter um psicológico bom para passar por aquilo, você não. Pelo menos eu nunca tive um suporte assim. Eu vou escolher isso, mas se não der certo, tudo bem. Eu posso tentar outro curso, eu posso tentar outra coisa para minha vida, eu posso não acertar na primeira vez. E isso só tive na minha família, que é uma família de professores? Mas eu não tive isso na escola. Eu não estive lá dentro, em nenhuma delas. Então, às vezes, eu acho que falta um suporte psicológico para o aluno, porque ele vai sair dali da sociedade, para a sociedade, já, a 1000 por hora. Eu vou fazer faculdade, não vou fazer faculdade, eu vou atrás do emprego, pá. E às vezes você chega nessa realidade, ela é outra coisa. Não é a mesma, você não está preparado para aquilo. Você tem razão. Nossa, essa tua fala, você foi muito feliz, porque você falou, né? Tanto na particular quanto na pública. Você pensa a mesma coisa, né? Você age da mesma forma, né? Aí eu já vou dar uma... Vou falar um pouquinho mais sobre o que você falou ali, mas deixa eu só ver aqui, ó. A Lari colocou: a escola sistematizou o ensino, colocando os alunos também todos como iguais, não olha para cada um como sendo um ser único, e como a prof falou, o PPP é muito lindo, mas a realidade daquele documento, né, é muito diferente, e geralmente é engavetado, com certeza. Eu quero dizer o seguinte, então, para vocês, que me parece, pela fala de vocês, que a escola, ela é submissa a uma estrutura maior da sociedade. Então, vocês acabaram de falar isso, né? O que a sociedade quer é o que a escola diz que tem que ser. Então, essa é uma primeira resposta da pergunta que eu fiz lá. Como o trabalho pedagógico, né, reflete na organização da sociedade. Então, é isso aí. A escola é submissa, né, ao que a sociedade quer. E aí, o trabalho pedagógico vai ser o quê? Essa resposta direta para a sociedade. Ok,
então, a gente tem que formar a galera aqui, ó, para ser médico, engenheiro, professor, dadada. Então, agora, o que vai se fazer lá na escola é isso. Então, o trabalho do professor está direcionado àquele objeto, o trabalho do gestor para aquilo, e o aluno tem que fazer a partir dessas premissas, né? Então, mas isso tudo, esse todo do trabalho pedagógico que a gente está falando aí, que vai, né, ser uma resposta educacional à própria sociedade, ela vai ser manifestada por muitos determinantes, né? Que a gente já tem falado aí ao longo das nossas discussões, tanto filosóficos, econômicos, sociais, culturais, e assim por diante. Deixa eu ver aqui, teve mais uma participação no chat. Lembro de ter lido algo no PPP que fala que a comunidade participa da elaboração do documento. Isso de fato procede, professora? Na verdade, ele deveria, né? Então, não é só o pedagogo que deve fazer isso. Então, são várias representações que devem se juntar e organizar o projeto político-pedagógico da escola. Mas, às vezes, o que acontece? Alguém faz esse PPP, ou a escola paga para alguém fazer, que não tem nada a ver com a escola, não conhece a realidade de ninguém, não conhece nem ninguém lá na escola, e traz esse PPP, a pessoa fala assim, ok, já vou levar lá no núcleo, bota embaixo do braço, leva lá no núcleo, tal, tá, e ó, a gente tem um PPP. E às vezes esse PPP foi feito há 10 anos atrás, daí quando vocês pedem o PPP da escola para vocês analisarem, eles falam assim, estamos reformulando, gente. Estamos reformulando. Gente, o PPP reformula-se todo ano. E todo ano tem coisas diferentes dentro desse espaço educativo, né? Mas isso aí a gente vai conversar nas próximas aulas, tá? Bom, então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou continuar. Alô? Pode ir falando, eu vou abrir aqui o restante. Professora, eu assim, eu sou meio... Eu assim, eu muitas das vezes eu assim, teve uma disciplina lá na filosofia que nós tínhamos que pegar assim, comparar alguns PPPs de alguma escola, né? Eu avaliando de algumas escolas, algumas instituições, eu percebi que a maioria são superficiais. Ah, sim. Uhum. Há erro grotesco de conceituação nas estruturas, né? Conceituais, são superficiais, bem superficiais, e, além disso, para uma pessoa, parece que sempre é uma pessoa, sempre pedagogo que faz, não há interatividade com coisa, então fica alguns erros e muitas brechas. Isso se torna muitos erros grotescos, né? E, além disso, superficiais. Isso aí. Isso aí mesmo. Bom, gente, então, assim, de forma resumida, a gente começou essa discussão inicial agora sobre organização do trabalho pedagógico, né? E aí, eu vou deixar essa atividade para vocês, eu já vou compartilhar esses slides aqui no grupo mesmo, e também depois vai estar lá no Moodle, tá? Então, a tarefa de vocês agora é assistir esse vídeo do professor Luiz Gasparim, que tá o link aí nessa apresentação, que eu vou passar para vocês, tá? É a parte 1, certo? Nós vamos discutir, vocês vão assistir só a parte 1, daí depois tem outras partes que a gente vai discutindo na sequência. Então, só para resumir o que a gente já falou aqui, certo? Então, aqui, ó. Ah, tá. E também na próxima aula, como eu já falei, a gente vai começar a discutir a relação do PPP e a organização do trabalho pedagógico. Eu vou mostrar aqui, ó, que eu já vou compartilhar com vocês. Qualquer pessoa. Vou copiar o link. Tá? E eu já vou colocar lá no grupo.
Tá bom, gente? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, também para não se tornar tão cansativo, né? Quero agradecer vocês por estarem aqui comigo hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Na aula que vem tem uma discussão bem importante. Então, assistam o vídeo, tá? Ele é bem curtinho e, na verdade, assim, é um resumo do que a gente falou hoje, tá? Então, façam as anotações de vocês também. Mas agora aqui, ó, com o link... Opa, saiu aqui, mas eu já mando lá no grupo. Com o link da apresentação, vocês podem até fazer uma relação do vídeo que vocês vão assistindo com as indicações que eu estou fazendo ali na apresentação, tá bom? Obrigada por estarem aqui. Depois também deixo disponível a aula, essa nossa aula, tá bom, gente? Então, um beijo, muito obrigada. Fiquem com Deus, se cuidem. E venham na próxima aula, chamem mais gente, tá bom? Tchau, gente. Tchau.